Quando Paulo orou ao Senhor por 3 vezes, talvez você possa imaginar assim, como que um homem como Paulo, o maior pregador da palavra depois de Jesus Cristo, um homem que foi transportado, transladado até o 3º céu, ele disse assim: eu fui ao paraíso. O paraíso é o lugar onde aqueles que morrem em Cristo estão aguardando a segunda vinda de Cristo, para que depois possam subir ao 7º céu, onde está Jerusalém celestial. Mas o apóstolo Paulo diz assim: eu fui transportado até o paraíso, e o que eu vi, e o que eu ouvi naquele lugar, me fez desejar permanecer lá. Mas Deus não permitiu que eu permanecesse. Então, um homem que tem essa experiência com Deus, que conheceu o paraíso ainda em vida, sendo transportado em espírito até esse lugar glorioso. Um homem que Deus deu revelações tremendas. Um dia Deus disse para ele: Paulo, para de orar. Eu não vou tirar o espinho da carne da sua vida. Se Deus não tirou o espinho da carne, é porque Ele sabia que Paulo precisava daquele espinho na carne. Ele sabia que Paulo dependia daquele espinho na carne para que o coração dele permanecesse humilde, dependente do Senhor. E Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando nós estamos em tempos de travessias difíceis, quando nós estamos enfrentando mares revoltos, quando nós estamos enfrentando grandes turbulências, eu queria que você pudesse ler comigo novamente alguns versículos desse Salmo 27, e que você tomasse posse dessa palavra, que você pudesse descansar na certeza de que a sua confiança, a sua esperança, a sua vitória estão no Senhor. Quantos creem nessa porção? Glorifique a Deus. Não importam quais sejam as situações que você esteja vivendo. Você já abriu a sua Bíblia? Leia junto comigo o versículo 1 que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Você pode completar dizendo assim: de ninguém. Não temerei ninguém. Não terei receio de ninguém. Sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo disse assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então você pode trazer para a primeira pessoa dizendo assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? E Romanos 8 continua, esse texto está em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Dizendo assim: aquele, versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor a nós, como não nos dará também com ele o Filho que já foi entregue por amor às nossas vidas, que morreu crucificado, levando nossos pecados, transgressões, iniquidades, doenças, enfermidades, foi sepultado, desceu às profundezas do inferno e ressuscitou ao 3º dia, depois dessa obra gloriosa de resgate, de salvação, de libertação. Aquele que já entregou o que tinha de mais precioso, que era o seu próprio Filho, pode negar para nós alguma coisa? Nós precisamos crer nessa porção, crer nessa verdade, e podemos dizer: se Deus é por mim, quem será contra mim? Porque aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de mim, como não me dará também com ele o Filho todas as coisas? Amados, quando nós caminhamos nessa confiança, essa segurança da palavra, a palavra é Jesus, a presença de Jesus, o poder de Jesus, o poder da palavra, traz segurança, traz confiança, e faz nascer ou renova a esperança. Em qualquer situação, você crê nisso? Amados, nós precisamos permanecer crendo, porque a palavra de Deus é verdade. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Não importa quais sejam os combates, as batalhas, os ventos tempestuosos, não importa quem se levantar, não importa quais as circunstâncias que Deus permitir, porque Ele permite, como Ele permitiu na vida de Jó, disse para Satanás: pode tocar em tudo quanto ele tem, mas não toque na vida dele. E depois disse: agora toca na vida dele, mas você não poderá matá-lo, porque a vida dele me pertence.
Maravilhoso, mas quando nós contemplamos o versículo 4 e 5, entender esse processo glorioso que o salmista traz. Vamos ver juntos, versículo 4 e 5, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Aí tem 2 pontos. Sempre que tem 2 pontos numa frase, nós paramos, porque vem algo muito importante a seguir. Então, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa, vamos ver juntos, morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Sabe o que significa isso, amados? Nós precisamos ter o coração a cada dia na casa do Pai, na casa do Senhor. Você não passa, normalmente você não passa o dia todo na sua casa, mas você sabe onde é a sua morada. Você sabe que o seu coração anseia voltar para casa. E quando pede uma referência para você, uma referência familiar, uma referência de vida, de habitação, de segurança, de confiança, você sabe, você pode dizer: eu tenho a minha casa, eu desejo estar na minha casa. É exatamente assim o relacionamento com Deus. Quando o salmista diz assim, que possa morar na casa do Senhor todos os dias na minha vida, significa o seguinte: o nosso coração precisa anelar, desejar ardentemente estar na casa do Senhor. Muitas vezes nós não podemos estar fisicamente, o Senhor compreende, como Ele também compreende quando nós não queremos estar, ainda que possamos estar. Ter o coração na casa do Senhor é dizer como salmista, abra sua Bíblia no Salmo 122, olha o que é ter o coração na casa do Senhor, ter o coração no templo do Senhor. Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. O salmista, ele diz ao Senhor: Senhor, eu me alegro não apenas quando estou na tua casa, mas quando existe a possibilidade de estar na tua casa, quando existe a perspectiva de estar na tua casa. Então nós devemos aguardar, amado, a oportunidade de estar na casa do Pai, como os guardas anseiam pela manhã, como a terra anseia pela chuva, como as costas anseiam pelas águas. Então a nossa alma precisa ter sede de Deus, vontade de estar na presença de Deus, estar todos os dias na casa do Senhor. Não é possível nós estarmos todos os dias na casa do Senhor, mas o nosso espírito, a nossa alma podem estar onde o nosso corpo não está. Assim como aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, quando ele tomou a decisão de descer para Jericó, a alma e o espírito dele já não estavam mais em Jerusalém. Quando nós tomamos a decisão de viver para o mundo, a nossa alma e o nosso espírito não estão mais na igreja, ainda que os nossos corpos estejam. Porque quando o nosso coração decide, o nosso corpo acompanhar as decisões do nosso coração é só uma questão de tempo. Você sabia que o pecado, as transgressões, eles são gerados primeiro no coração e na mente, antes de serem praticados? Você sabia que quando você começa a articular, a preparar, a programar o pecado, porque o pecado não acontece subitamente. Os pecados mais terríveis, eles são programados. É isso que dói o coração. É isso que Deus sente tristeza.
Porque os pecados, as maiores transgressões, elas são programadas, são planejadas. Posso dar um exemplo? Adultério. Quem é que adultera sem programar, sem planejar? E quando você começa a fazer o planejamento, a palavra de Deus diz que você já está pecando, porque o seu coração já foi até a fonte do pecado. Nós estamos compreendendo? Quando você vai prejudicar alguém, você começa a programar. Existe toda uma preparação. Imagina se nós pudéssemos agora transformar essa preparação, que normalmente fazemos para pecar, transformá-la em benefício da obra de Deus. Fazer o planejamento para estar efetivamente na casa do Pai, na presença do Senhor. Que o nosso coração se alegre, que a nossa alma deseje, nós comecemos a planejar as nossas vidas em função das oportunidades que teremos de estar na casa do Pai. Evidentemente, amados, nós sabemos a quem pertencemos. O apóstolo Paulo, num dos dias mais difíceis da sua vida, quando ele estava sendo levado preso para Roma, no navio, estava prestes a naufragar esse navio. Ele recebeu uma visita na madrugada. O anjo do Senhor o visitou. Eu disse para ele: Paulo, não temas. Importa que você seja apresentado a César, imperador romano. E Deus te deu todos que estão viajando com você. Não temas, fique em paz. Paulo levantou. Ao amanhecer daquele dia, ele reuniu todos, tanto os presos, quanto os oficiais, quanto a tripulação do navio, os viajantes, e disse assim: o navio vai naufragar, mas tem de bom ânimo. Irmãos, como que pode alguém ter bom ânimo quando o navio vai naufragar? Você está dentro do navio. Como pode alguém ter bom ânimo quando as maiores tempestades da vida estão ocorrendo? Quando os tempos mais difíceis, as maiores tribulações estão presentes, os maiores ataques do inimigo estão se efetivando. Quando você vai enfrentar um povo hostil como o povo de Deus e enfrentar os que habitavam a terra prometida. E Deus diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, e eu serei contigo. Apenas não se aparte da tua boca, do teu coração, da tua mente a palavra de Deus, a palavra desta lei. Medita nela de dia e de noite para que te vá bem, para que prospere o teu caminho. Mas ele ia enfrentar guerras, ia enfrentar inimigos. Paulo ia enfrentar um tribunal romano, estava sendo levado preso. Mas o Senhor o visita com o seu poder, ele renova as forças, renova a esperança, e tem a certeza de que a palavra de Deus que lhe foi dada naquela madrugada iria se cumprir. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para cumprir a sua palavra em qualquer circunstância. Quantos creem, levante a mão, glorifica a Deus. Aí ele levanta e diz assim para todos: tenham um bom ânimo, não temais, ninguém vai morrer, só o navio vai se perder. Para alguns o navio tem mais valor que a vida, mas a palavra de Deus nos ensina que nada se compara ao valor da vida. Por isso Jesus morreu por mim e por você, porque só Ele, só o sangue dele poderia nos resgatar. Era o único bem que não é corruptível, suficiente, poderoso para pagar a dívida que nós tínhamos e que nos levaria para o inferno. E aí Paulo reúne o pessoal e diz para eles isso, e eu pergunto para você, com que autoridade ele podia dizer isso? Então ele disse exatamente assim: esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, ele diz assim: eu pertenço a Deus, e eu sirvo a Deus, pertenço a Ele porque fui comprado pelo sangue de Cristo, sirvo a Ele porque um dia servi ao mundo, um dia servi ao pecado, um dia servi à religião, mas agora eu sirvo a Deus. Ele disse: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Amados, quando nós ouvimos do Senhor essa palavra, não temas, nós precisamos verdadeiramente nos levantar
e caminhar em vitória. Porque não temas é uma palavra que Deus usa para renovar as forças, renovar a esperança, consolidar a confiança de que Ele está operando. E nós precisamos saber e compreender que quando Deus opera, ninguém pode impedir. Quando o nosso coração está na casa do Senhor, quando a nossa alma, a nossa mente anseia, está ansiosa por estar na presença de Deus, todas as circunstâncias que nós estejamos enfrentando se tornam vencíveis. Nós podemos ser mais do que vencedores. E Paulo assinala 7 circunstâncias que todos nós enfrentamos em maior grau, em menor grau, algumas por um tempo, outras por mais tempo, mas todas elas nós enfrentaremos na nossa trajetória. Romanos 8 diz também assim: quem nos separará do amor de Deus? E Paulo relaciona as 7 circunstâncias. Quem souber vem comigo e fala assim: a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a espada, ou o perigo. Irmãos, quem nunca passou por tribulação? Quem nunca passou por angústia? Quem nunca foi perseguido? Quem nunca teve necessidade? Quem nunca enfrentou perigos? Quem nunca foi provado ao extremo? Quem nunca teve pecados sexuais? Quando ele fala a nudez, que é uma das maiores armas do diabo para nos destruir. Existe a nudez preparada por Deus, que é bendita. Existe, amados, os manjares que Deus prepara para os seus amados filhos casados. E é tão poderoso operar de Deus. Deus é tão gracioso, tão amoroso conosco, que quando Ele concede ao casal a oportunidade de viver a plenitude da relação conjugal, da vida conjugal, da intimidade conjugal, diz a palavra de Deus que Adão e Eva, formados por Deus, puros, que não conheciam o mal, diz a palavra que eles andavam nus no jardim do Éden e não se envergonhavam. Não havia malícia, não havia cobiça. Mas quando o pecado entrou, o apóstolo Paulo ensina assim, irmãos, a nudez é uma das armas usadas pelo inimigo para nos tirar da presença de Deus. A nudez ilícita, pecaminosa. Então, quando a palavra de Deus nos traz essa direção bendita, dizendo assim: você precisa desejar e pedir, Senhor, eu quero morar na sua casa todos os dias da minha vida. Aí diz assim: para contemplar a formosura do Senhor. Deus é formoso, Deus é maravilhoso. Tem um louvor que diz exatamente assim: quão formoso és, Rei do Universo. Deus é formoso. Só que contemplar a formosura do Senhor não é contemplar a figura dele, mas é contemplar o mover das suas mãos. E diz a palavra que Deus fez tudo formoso ao seu tempo. A maioria de nós conhece Deus ainda apenas de ouvir falar. Muitos de nós ainda não contemplamos o mover de Deus e por isso não cremos o suficiente para que permaneçamos inabaláveis, independente das circunstâncias. E às vezes é necessário que Deus permita as tribulações, que Deus permita os levantes, os ataques do inimigo, as grandes tempestades, grandes perdas, inclusive de navios, para que nós possamos entender
que para Deus, o patamar mais elevado que nós podemos alcançar é o patamar em que nós começamos a contemplar o mover das suas mãos. Jó recebeu uma referência de Deus diretamente para Satanás. Deus disse para Satanás: observaste ao meu servo Jó, que não há ninguém na terra igual a ele, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Não havia ninguém como Jó na face da terra. Deus disse isso de Jó. Satanás vem e diz assim: também pudera, o Senhor deu tudo para ele, mas toca no que ele tem para ver se não blasfema de ti na tua face. Deus permitiu. Jó adorou a Deus quando perdeu tudo. Amados, sabe quando a verdadeira adoração se manifesta? Quando nós continuamos adorando a Deus, independente das circunstâncias contrárias. Quando você passa por aquele item chamado fome, que significa necessidade, escassez, tempos de deserto. Depois Jó é tocado na própria carne, porque Satanás disse para Deus: o homem dá tudo pela sua vida, mas toca na vida dele. Deus disse: pode tocar, pode enfermá-lo, mas não vai tirar a vida dele, porque a vida dele está em minhas mãos. Jó passa por esses tempos, e nós sabemos, segundo a palavra de Deus, que quanto maiores as turbulências, quanto maiores as tempestades, quanto maiores as tribulações, maiores serão as afrontas que sofreremos, porque os 3 amigos de Jó, irmãos, não eram inimigos, 3 amigos de Jó foram os que afrontaram a vida de Jó. Até o dia em que Deus teve que intervir e disse para Jó e para os amigos deles: vocês me conhecem? Dos amigos dele, Deus não dizia nada, mas de Jó ele disse: Jó é sincero, íntegro, desvia do mal, temente a mim, reto. Mas Deus teve que chegar para a vida de Jó e falou: Jó, para agora, porque eu vou falar, você se cala. Você sabe quem eu sou? E no capítulo 38 de Jó, Deus começa a revelar quem ele é. Eu não sei se você já meditou no livro de Jó. Nós conhecemos o livro de Jó mais de ouvir falar do que de ler. Mas se você meditar no livro de Jó, você vai ver que a partir do capítulo 38, Deus muda a história, Deus sai do seu santuário, Deus deixa as suas moradas eternas, desce até a terra para falar com Jó, seus amigos, dizendo assim: onde vocês estavam quando eu fundei a terra? Onde vocês estavam quando eu coloquei cordéis que sustentam a terra? Onde vocês estavam quando eu criei o mar e estabeleci limites para as ondas do mar, dizendo para elas: até aqui vocês virão, daqui não passarão? Onde vocês estavam quando eu criei as criaturas, os animais marinhos, os animais terrestres? Quando eu criei a vida, onde vocês estavam? Quem foi que me ensinou? Quem é que me deu conselho? Digam para mim se vocês sabem. Estão falando tantas coisas a meu respeito, mas nenhum de vocês me conhece, Jó incluído. Amados, quando Deus começa a nos mostrar quem Ele é, sabe o que nós temos que fazer? Descer do alto e vir aos lugares mais baixos e saber que só Deus habita nos lugares altos. Ele pode nos levar aos lugares altos, mas Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele é o Pai, nós somos o Filho. Ele é o Senhor, nós somos os servos. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Deus tem misericórdia de nós, porque a natureza dele é essa, não porque nós mereçamos a misericórdia de Deus. A misericórdia é exatamente o favor imerecido. Às vezes nós temos a presunção de achar que Deus é obrigado a satisfazer os nossos desejos. Na palavra de Deus, Ele diz que Ele jamais nos permitirá permanecer passando necessidades. Mas conceder os desejos está muito longe dos propósitos de Deus. Até porque se Ele conceder o que nós desejamos, sem que nós estejamos firmados única e exclusivamente nele, nós nos perderemos. Eu poderia citar aqui exemplos de muitas vidas que já sentaram nessas cadeiras e que se perderam, porque alcançaram patamares em que acharam que o que Deus já tinha dado era o suficiente, e se distanciaram do Senhor, e se perderam nas circunstâncias da vida,
porque não valorizaram as bênçãos como deveriam. Só é possível valorizarmos as bênçãos quando conhecemos verdadeiramente o poder, o amor e a justiça do abençoador. Quando Deus termina de falar com os 4, Jó se prostra diante de Deus e diz assim, em Jó 42, Senhor, preste atenção, eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, o agora significa o seguinte, depois de ter perdido todos os meus filhos e filhas, depois de ter perdido todos os meus bens, depois de ter contemplado a falta de sabedoria da minha mulher, que pediu para que eu te amaldiçoasse e morresse, depois de ser ferido no meu corpo, de me tornar leproso, das úlceras brotarem na minha pele, de tal forma que a minha pele sumiu, eu só fiquei com a pele dos meus dentes. Depois de passar por um tempo de afrontas, de humilhação, de incompreensão dos amigos, depois de tudo isso, Senhor, e só depois disso, eu posso dizer-te, Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Amados, como é possível contemplar a Deus depois de uma tempestade? No meio da tempestade, na travessia do deserto, olhos que contemplam a Deus e buscam as promessas, e que as promessas são como os olhos de Josué e Caleb, dos 12 príncipes, de cada tribo um príncipe, viram a mesma terra, as mesmas cidades fortificadas, viram os mesmos gigantes, mas viram os mesmos frutos, a terra que manava leite e mel, tudo aquilo que Deus havia prometido por séculos e séculos ao seu povo, estava ali diante dos olhos dele, do povo de Deus, e os 12 representantes, preste bem atenção, tome cuidado com quem representa você espiritualmente, com quem aconselha você espiritualmente, em quem você confia espiritualmente, tome cuidado, porque se você não estiver sendo orientado, aconselhado, animado, fortalecido por Josué e Caleb, você está destinado a morrer no deserto, como os demais 10 príncipes morreram, eles e os seus descendentes de 20 anos para cima. Deus só poupou os de 20 anos para baixo para manter viva a raiz, a semente, porque abaixo de 20 anos não tinha ainda responsabilidade familiar ou responsabilidade individual. Acima dos 20 anos, nenhum descendente daqueles 10 príncipes atravessar o Jordão. Você é capaz de compreender isso? Quando nós alcançamos o patamar de Josué e Caleb, os nossos olhos contemplam as promessas e sabem, porque o nosso coração crê e a nossa alma entende. Nós não podemos servir a Deus apenas com o coração, porque o coração é enganoso. Nós temos que servir a Deus com a nossa mente. Nós temos que ter um entendimento para servir a Deus, porque o nosso culto, a nossa adoração, a nossa fé, ela não pode ser apenas emocional, ela precisa ser racional. Então Jó diz assim: Senhor, agora eu sei quem é o Senhor. Aí Deus diz para ele assim: você me conhece agora? Você me contempla agora? Você sabe como eu opero? Então eu posso restituir tudo o que você perdeu em dobro. Eu não sei se você sabe o que significa isso, mas Deus só pode nos restituir em dobro quando nós verdadeiramente sabemos quem Ele é e podemos contemplar a formosura do Senhor. E mais do que isso, podemos aprender no seu santo templo. Dá para entender o que Deus quer falar conosco hoje? Quando você começa a contemplar a Deus, primeiro você precisa desejar estar na casa do Senhor. Depois começa a contemplar as maravilhas de Deus. Aí você vai aprender que o poder do conhecimento te traz força para vencer qualquer batalha. Aí o salmista diz assim: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. Sabe o que significa isso? Imagine a mão mais potente do universo, a mão que sustenta a terra na sua palma, sustentando você,
ou cobrindo você com a sua sombra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. No dia da adversidade, no dia das grandes provas, no dia das tempestades, Ele me esconderá no seu pavilhão. Deus coloca você numa proteção bendita, Ele blinda você e fala: aquieta, filho amado, aquieta, filha amada, eu estou contigo, não te desamparo, não abro mão de você, e te farei mais do que vencedor. Mas o seu coração precisa desejar ardentemente estar na minha presença, e os teus olhos precisam contemplar o mover das minhas mãos. Você não pode me conhecer apenas de ouvir falar, porque se nós conhecemos a Deus apenas de ouvir falar, não o contemplarmos e não tivermos sobre nós o poder do conhecimento, porque o povo de Deus perece quando falta o conhecimento da palavra, nós não seremos abrigados, acolhidos, guardados no dia da adversidade. O Senhor é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Amados, eu quero encerrar dizendo para você que não importam quais sejam a intensidade dos ventos, da tempestade. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos capítulo 4. Antes do versículo 35, Marcos 4, tem um subtítulo que diz assim: Jesus apazigua a tempestade, Jesus acalma a tempestade. Eles estavam fazendo uma travessia, veio uma tempestade, Jesus estava dormindo, os discípulos temeram. O versículo 37 diz assim: e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe dizendo-lhe: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Está falando com os discípulos, não está falando comigo, com você, está falando com os discípulos dele. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabe a quem nós servimos? Ao Senhor Jesus, que tem poder para acalmar a tempestade. No dia da adversidade, Ele te esconde no seu tabernáculo. O seu pavilhão serve de refúgio para você. Ele guarda a sua vida para preservá-lo nesse tempo. Ele tem poder para acalmar a tempestade. Mateus capítulo 12. Desculpa, Mateus capítulo 14. Antes do versículo 22, tem um subtítulo dizendo assim: Jesus anda por cima do mar. O 4 diz assim: e o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Sabe o que significa isso? As tempestades virão, as tribulações virão, os dias de adversidade virão,
Mas uma só palavra que Deus mandar vai mudar a sua vida, mudar a sua história, fazer você mais do que vencedor. Às vezes nós não cremos, amados, porque ainda não vivenciamos situações em que no meio de grandes tempestades nós ouvimos essa doce, poderosa, inigualável voz dizendo: sou eu, não temais. Para você não temer, no meio da tempestade, você precisa conhecer quem é a voz, quem é que fala com você. Eu não sei quais as situações pelas quais você esteja passando, ou pelas quais você passará, mas eu posso garantir para você: se o Senhor é a tua luz, é a tua salvação, não temas. Se o Senhor é a força da sua vida, não tenha medo. Deseja ardentemente estar com a sua alma, o seu espírito na casa do Senhor. Que o dia que você desejar estar dessa forma, o seu corpo virá. E você não estará apenas de corpo presente, mas você estará na integridade da sua vida, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Quando vierem as tempestades, a adversidade, o Senhor te esconderá no seu pavilhão, no seu tabernáculo Ele te guardará. E não importa se a tempestade ainda não passou, Ele vai dizer para você: não temas, sou eu, estou indo ao seu encontro, e juntos venceremos a tempestade. Mas se ele perceber que você não tem mais forças para vencer a tempestade, Ele vai dizer ao mar e ao vento: cala-te, aquieta-te. Sabe o que significa isso? Para nos trazer segurança e confiança em Deus. Ou Ele faz cessar a tempestade, ou Ele aquieta o coração, guarda a mente, e nós prosseguiremos, sabendo a quem servimos, de quem dependemos, que não importam quais sejam as circunstâncias, nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, porque com Jesus em nossas vidas, em todas essas circunstâncias e contra todas elas seremos mais do que vencedores. Quantos creem nessa porção? Glorifica a Deus. Não temas, sou eu. Tempestade, mar, aquieta-te. Equipe de louvor sobre o altar. O Senhor mandou esta palavra hoje para dizer: você será mais do que vencedor se estiver no altar, na presença de Deus, e nela permanecer. Agora que você ouviu a palavra, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Certamente você vai saber por que esse louvor foi escolhido, ainda antes que essa palavra fosse dada por Deus para nós. Eu creio que agora, quando você louvar, será diferente, porque você sabe o que é vencer, quaisquer que sejam as batalhas, ser mais do que vencedor em qualquer circunstância, saber que há um Deus que no dia da adversidade Ele te guarda, e no meio das tempestades, ou Ele faz cessar a tempestade, ou aquieta o teu coração e a tua mente, para que você possa enfrentar com Ele e ser mais do que vencedor.